Com vocês, o grande empresário Luiz Mirante. Luiz, obrigado por estar aqui. Que prazer ter você com a gente hoje. Adriano, é a segunda vez que eu tenho orgulho, a honra de participar do Negócio em Foco. E é muito gostoso compartilhar com o teu público um pouquinho da experiência que a gente tem. Não, tem muita experiência, não seja modesto, né? É uma história incrível. E nosso primeiro encontro foi muito legal porque você deu oportunidade para uma live no Instagram. Agora a gente está indo para uma plataforma maior, com mais chances de alcance. E o meu pedido realmente para que você estivesse aqui hoje é porque tudo que você trouxe para a gente foi tão prático e tão produtivo aquele dia que a gente tinha que repetir a dose. Então, obrigado por conceder o espaço da sua agenda, que eu sei que é bem apertado para estar aqui. O prazer e a honra é meu, pode ter certeza. Maravilha. Luiz, tem muita história para contar, mas eu gostaria que você trouxesse lá do início. Como é que foi o início da sua jornada? Como todo jovem, de família humilde, não sabia o que queria ser na vida. Eu acho que isso a grande maioria dos jovens passa. E naquela época, era muito normal você ter uma faculdade. Sou filho de armênios e filho meu tem que ter uma faculdade. Queria ser médico, olha só que absurdo. Olha só. Tentei faculdade de medicina gratuita, né, porque não tinha dinheiro para pagar. E, infelizmente, não consegui entrar em nenhuma faculdade. PUC Campinas, PUC São Paulo, Santa Casa, e aí vai. Antes de voltar para casa, passei em frente à FATEC na época, em frente à Rota. Estava em uma preste vestibular para tecnologia. Poxa, vou prestar vestibular para tecnologia. Cheguei na inscrição lá, técnico em informática, técnica hidráulica, técnica de edificação e tal. Falei, vamos nessa de informática. Eu não podia voltar para casa falando que não passei no vestibular. Bom, dito e feito, fui para o vestibular. Para quem lembra, foi o primeiro vestibular que caiu redação. Não era 100% múltipla escolha. Porém, na sala, só tinha oriental prestando vestibular comigo. Acho que eu era o único que não era oriental. Isso mais ou menos 1978. Né? Eu nunca esqueço do tema da redação. Descreva um clips para quem nunca viu um clips e com a sua redação, se possível, imaginar um clips. Nossa, que tema pesado, hein? Bom, pesado. Comecei a meter bronca. Para minha surpresa, entrei e comecei a fazer análise de sistema. No meio da faculdade, fazendo análise de sistema, um colega nosso da Zona Norte, que era corretor de imóveis, falou, poxa, Luiz, vem ser corretor. Eu falei, Manuel, eu estou fazendo análise de sistema, estou fazendo estágio em análise de sistema, você quer que seja corretor? Ô, Luiz, vem ser corretor, você fala bem, você se comunica, você faz amizade, vem ser corretor, pô. Tá bom, Manuel, vamos tentar. Eu falo que desse dia em diante, entrou o vírus da corretagem aqui na veia, nunca mais saiu. Você imaginar quando você trabalha com análise de sistema, você fica numa sala fechada, com ar-condicionado, você e um computador, na época tela verde ainda. Acho que você nem conhece essa tela verde. Conheço. Literalmente uma tela verde, cartão perfurado, você com o computador. Aí você vem para o mercado de vendas, começa a realizar o sonho da casa própria, vê muito mais dinheiro e, na verdade, cada dia é uma rotina diferente. Me apaixonei pela profissão, nunca mais saí. Então, essa mudança, esse convite, na verdade, quase despretensioso, sem ainda muito objetivo claro, ou melhor, visão clara do que era a corretagem, foi o que te deu o primeiro impulso da sua vida. Não, mas olha que engraçado, Adriano. Um cara queria ser médico, começou a fazer faculdade de exatas, acabou vindo para humanas e depois fez direito. Então, se você pensar, não tem lógica nenhuma. Uma das coisas que os empresários sempre dizem aqui, até na semana passada, o Elias disse bastante, sobre a vida ser cíclica. E você, às vezes, fecha um ciclo, começa uma coisa nova e diferente. Você sente que você precisava passar por essas fases para tomar alguma decisão ou não? Não sei se é cíclico, Adriano, ou, na verdade, eu precisava achar o norte. A gente escuta muito que, para quem não sabe onde vai, qualquer vento serve. Eu acho que eu precisava achar o norte. Na primeira etapa, eu estava preocupado em ter o diploma, para agradar meus pais, vamos pensar assim. Na segunda etapa, eu senti o gosto de ganhar dinheiro, senti o potencial do mercado imobiliário e me agradou muito ganhar dinheiro realizando sonhos. Então, sabe quando foi muito gostoso? Mas você fez direito depois? Fiz, mas tudo a ver com a corretagem.
eu achei que era importante entender de documentação para poder aí atender melhor. Mas o direito já foi para atender a corretagem. Perfeito, perfeito. Bom, essa fase da descoberta te trouxe um caminho surpreendente, que hoje é aquilo que você segue, a gente vai chegar nessa fase da sua história. Mas teve algum momento que você teve dúvida dessa sequência de diferenças tão grandes de ideias, de profissões? Como que você se sentiu para continuar? Adriano, sustentar uma família, ser casado, ter filhos, sendo corretor de imóveis não é fácil, ok? Então acontece, você sabe que tem época que você ganha e tem época que você não ganha. Então várias vezes eu te falaria que eu me senti inseguro. Talvez, será que valeria a pena lá atrás ser um CLT? Será que valeria lá atrás ter tido uma profissão mais tranquila? Mas eu digo que quando passava eu sentava e deixava a vontade embora. Porque hoje, 43 anos depois, eu te falo, eu nunca fui um CLT, não me arrependo de nunca ter tido um carimbo numa carteira, e pura e simplesmente, eu diria que essa minha veia empreendedor, eu não conseguiria manter ela feliz sendo um CLT. Já fazia parte do teu chamado. O DNA. Eu acho que como bom armênio, hein? Todo armênio tem esse DNA meio empreendedor. Pode ter certeza disso. Os seus pais, eles eram empreendedores na época? Como todo bom armênio, meu pai tinha fábrica de calçados. Tá? Como todo bom armênio, me cheirava cola, que nem eu costumo falar. Por isso tem essa turma que cheira cola aqui. Meu Deus, olha, que começo de história bacana e que trajetória especial. Não, mas sabe o que é legal, Adriano? Para quem está nos assistindo, eu acho que tem N jovens que, na verdade, não sabem o que querem ser na vida. A maioria. Tá? N jovens que querem ganhar dinheiro. Legal. Mas N jovens que estão preocupados com status. Eu acho que quando esse jovem descobrir, independente da faculdade, independente do que seja, uma coisa que gosta de fazer e lhe dê dinheiro, abraça e vai fundo. Daí para frente, estudo, preparação. Só isso. Não para mais, né? Não pode parar, não pode parar. Eu costumo falar que se você se preparar 1 hora por dia durante 5 anos, você fica especialista em alguma coisa. Não importa o quê. Essa dica é muito importante. Até porque a constância e a persistência de um ato te faz verdadeiramente ser profissional naquilo. Eu falo isso muito no ramo, Adriano. Se o corretor estudasse o que o médico estudou, o corretor ganharia muito mais do que o médico. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Bom, a gente sabe então que a corretagem chamou atenção pelo ganho. Você viu grandes potenciais, mas entre ser corretor e ter uma corretora é um caminho, ter uma imobiliária no caso, né? É um caminho muito distante. Muitos corretores, inclusive, passam a vida inteira vivendo desses altos e baixos da profissão e alguns até não conseguem prosperar, tem um desafio muito grande de prosperar. O que para você foi fundamental e determinante para que você trilhasse esse caminho de sucesso? Adriano, eu acho que você, melhor do que ninguém, sabe a diferença entre chefe e líder. Ok? Na imobiliária que eu comecei a trabalhar, é verdade que isso foi há 43 anos atrás, não existia liderança, mentoria, ensinamento, era aquele negócio bem, eu mando e você obedece. Tá? E eu trabalhei num escritório que, infelizmente, eu enxergava que não nos apoiava, que não nos dava o que a gente precisava para produzir. Foi aí que eu tive a ideia de montar minha primeira imobiliária, tá? Que não foi a Mirante, ok? Então, com eu e mais 2 colegas na época, montamos a primeira imobiliária. E aí a nossa ideia já era proporcionar aos nossos colaboradores o que a gente não estava recebendo no anterior. Tá? Poxa, você vai falar, poxa, Luiz, então quer dizer, você teve na primeira, foi para a segunda e depois você foi para a Mirante. Por que pulou da segunda para a Mirante? Porque aí eu tinha 2 sócios e eu tinha a impressão que um trabalhava e dividia o lucro por 3. Eu nunca gostei nem de usar, nem de ser usado. Foi aí que eu pura e simplesmente montei a Mirante. Então, em função desse conflito com os sócios, porque sociedade também é outro ponto de desafio. Não chegou a ser conflito, né? Você me conhece, Adriano, eu sou o tipo do armênio que começa às 6 horas da manhã, de segunda a segunda, se bobear. E aí você tem um sócio que começa às 11, outro que não trabalha na parte da tarde. Aí é complicado. Inclusive, a primeira vez que a gente conversou era antes das 6 da manhã, a gente estava trocando mensagem, você já estava a 200 por hora, né? Então, é uma característica, essa é uma das coisas que a gente gosta aqui. Alguém que fala e realmente faz aquilo que fala. O empresário
que tem congruência com o seu comportamento. Por isso, o resultado das pessoas que sentam aqui. Sempre me perguntam, Adriano, de novo, para quem está nos escutando, poxa, Luiz, capitão, como me chama, da onde você tira motivação? Não é motivação, é disciplina. Ok? Porque ninguém está motivado para levantar às 5 horas da manhã na cama num dia de chuva ou dia de frio. Ninguém está motivado para ir numa academia puxar ferro. Ninguém está motivado. Você tem disciplina. Simples assim. É contraintuitivo, na verdade, né? Vou pagar para ficar levantando peso. Só que... Para que levantar às 5 horas da manhã se posso levantar às 9? O escritório está funcionando. Exatamente. Hoje você já tem liberdade. Para dar exemplo. A gente vai falar muito sobre liderança, que eu sei que esse é um tema que você tira de letra. Não tiro de letra, mas estudo muito para ficar cada dia melhor. Com certeza. A Mirante, ela começou em que ano? 1985. 85. Então, desbravou ali os caminhos da Zona Norte, que é onde ela está situada, e foi dali que ela começou a exponencializar ou não? Eu diria, Adriano, que nós desbravamos a corretagem. Vamos lembrar que não existia computador, não existia celular, não existia um monte de modernidade que tem hoje. Então, literalmente, para descobrir um proprietário, você tinha que tocar a campainha, bater palma. Hoje tem aplicativo, hoje tem um monte de coisa. Então, eu comparando, eu sou da época do mimeógrafo. Para quem está assistindo, nem sabe o que é mimeógrafo. Então, nós desbravamos não só o mercado imobiliário, como Zona Norte, como método de trabalhar. Você desenvolveu uma metodologia de vendas, uma metodologia de trabalho, podemos dizer assim. Não chega a ser uma metodologia, Adriano. Eu diria que fazer o básico bem feito é o segredo. Então, o que acontece? Tem método? Não sei se tem método. Hoje tem tecnologia, tem, ajuda muito, mas, na verdade, é entender a demanda, entender o problema, ver na tua prateleira quais são as soluções e atender a demanda com as prateleiras que você tem, em qualquer área, na área imobiliária, em qualquer área. E como começou, Luiz? Qual que era a sua estrutura no começo? Quantas pessoas começaram com você? É muito engraçado isso. Estrutura nenhuma. Eu conto isso para todo mundo. O primeiro contrato, eu datilografei, que não era digitei, datilografei, numa máquina de escrever, no Bambu, na Conselheiro de Barros. Uma máquina de escrever emprestada num boteco chamado Bambu, na Conselheiro de Barros. O Betinho está lá até hoje, e toda vez que eu vou lá, o Betinho conta essa história. Temos que trazer o Betinho aqui para contar, E usava o orelhão que tinha na calçada, em frente ao Bambu, para poder fazer a ligação para o cliente, que não tinha telefone e não tinha máquina de escrever. Luiz, com tantas facilidades que a gente tem hoje, acho que o corretor, a pessoa que está no seu segmento, que escuta essa história, e muitos até reclamam, mesmo com tanta facilidade dos desafios do trabalho, parece algo praticamente impossível, né, de ter sido realizado. Mas eu acho que essa é a minha intenção de contar, Adriano. Na verdade, essa geração e essa turma atual não consegue escutar não. E qualquer dificuldade... Então, de novo, o grande segredo é fazer milagre, fazer do limão a limonada, vai. Fazer do limão a limonada, esse é o segredo. Na Mirante você não tinha sócios. Na Mirante aí você Não tinha, não tenho e não vou ter. Nunca tive sócio. Capital 100% Luiz Carlos Queixexé. Uau. Já é um grande diferencial do seu negócio. Sim. Sendo o CEO, o diretor, o presidente, o investidor, com certeza você trouxe elementos da sua personalidade e da sua cultura para dentro do seu negócio. Como foi a aquisição de capital humano? Quais foram as primeiras pessoas que você contratou e por que você colocou essas pessoas? Na verdade, não foi uma contratação, Adriano. Quando eu saí da segunda imobiliária, eu reuni todo mundo, faxineira, cozinheira, mulher do café, corretores, e falei, eu estou indo embora, mas você vai para onde? Falei, não sei. Não, nós vamos com você. Falei, não dá para ir comigo porque não tem onde ir. Aí o que acontece? Quando eu consegui um local para montar a Mirante, eu avisei essas pessoas, literalmente as pessoas da outro escritório vieram 100% comigo. Nunca me esqueço, foram 13 pessoas. 13 pessoas. Então, muito provavelmente, a sua postura anterior fez o que essas pessoas te enxergassem como um líder, como uma referência. Nem importa o caminho, a gente sabe que vai dar certo. Eu nunca me esqueço, Marcos Peloso, escrevente do 23º cartório, no dia que eu falei, eu saí, ele falou, chutar o pau da barraca. Literalmente isso. Acabou a imobiliária, chutar o pau da barraca. E aconteceu isso mesmo? Não,
Não aconteceu, não. Muito pretensão minha, o escritório está montado até hoje, funcionando. Ninguém é a última bolacha do pacote, a gente costuma falar, né, Adriano? Todo mundo é substituível. Esse é um dos pontos que eu mais gosto de tratar. Se comporte como indispensável, mas nunca pense que você é insubstituível. Pode demorar para substituir, mas vem alguém. Vem alguém. Vem alguém. O mercado é assim, ele é cíclico, com certeza. A que você deve o sucesso da Mirante? Porque quando você começou, o país ele passava por um momento muito complexo. E acho que os anos que sucederam o início da Mirante, o país passou por um momento complexo. Transição de governo, inflação alta, o mercado em si, o mercado de imóveis, claro, ele tem uma característica talvez até independente, mas eu não lembro de ser uma época histórica que a economia estava muito aquecida. Como foi para você esse começo? Eu costumo falar isso direto, Adriano, quando dou palestras, quando participo de painéis. O mercado imobiliário é um oceano, ok? Sempre tem peixe. O que muda é o tipo do peixe. Então tem a época da sardinha e tem a época do tubarão, ok? Então quando o mercado está com taxas de juros baixos, o mercado está aquecido, vamos imaginar a classe média, menos a classe baixa, vamos chamar, compra imóvel. Quando, porventura, o juros sobe ou qualquer outra coisa acontece, sai esse tipo de cliente e entra, na verdade, os tubarões, querendo fazer bom negócio. O corretor de imóveis, ele ganha dinheiro na passagem do dinheiro, ok? É na passagem do dinheiro, apresentando bons negócios, quer seja para o consumidor final, quer seja para o investidor. Então, toda vez que tem movimentação de dinheiro, o corretor está ganhando. Não bastasse isso, nascimentos, separações, mortes, quer dizer, tudo isso faz o mercado imobiliário estar sempre em movimento. Então, de novo, o mercado imobiliário está sempre bom. O que muda é o cliente. Essa é a visão que eu tenho e é essa visão que eu toco no meu escritório. Você acredita que tem alguma ferramenta que possa ajudar o corretor, ou até alguém de um outro segmento, mas para ele antever esses movimentos do mercado? Como que você construiu o feeling para isso? Primeiro, acho que o corretor de imóveis é muito mais do que um mostrador de imóveis, Adriano. Eu acho que ele tem que entender um pouquinho de tudo. Tem que ver, por exemplo, o PIB do Brasil, a cotação do dólar, como está a aplicação financeira. Ele tem que ver, na verdade, um panorama geral. Tá? Agora, com 43 anos de corretagem e 38 de Mirante, eu diria que a gente está acostumado praticamente a ver a tendência de mercado. E o mercado imobiliário, por incrível que pareça, é sazonal. Ele tem, toda vez, ele tem os altos e baixos, altos e baixos. Então, a gente toca hoje praticamente por instinto, sempre acompanhando PIB, dólar, euro, bolsa de valores e qualquer outra coisa que pode acontecer. E tendências, né? O mercado imobiliário é muito engraçado, ele é muito tendencioso. Tem a época de um dormitório, tem a época de um por andar, tem a época do comercial, é muito normal isso. Então, a gente tenta entender lá na frente, daqui a 2 anos, o que vai acontecer. Hoje, na nossa região, inclusive, eu vi que chegaram vários estúdios, né? São uma outra modalidade de imóvel para um outro princípio, de um outro perfil. Não foi na nossa região, Adriane, foi na cidade de São Paulo. O plano diretor proporcionou isso. Hoje, qualquer terreninho de 10 por 30, a uma distância de 600, 700 metros do metrô, te permite fazer os prédios que eu chamo de estraga-quarteirão, ou seja, um prédio de 4, 5 andares do lado de um sobradinho. Então, as pessoas estão comprando terrenos pequenos, muito bem localizados, e soltando prédios próximos ao metrô, fazendo uma aposta de não precisar de garagem, fazendo uma aposta de um preço mais barato. Eu não acredito nisso, sendo sincero. É legal ter uma opinião de alguém que tem tanto conhecimento de mercado. Você mesmo falou, Adriano, a quantidade que está soltando. Daqui a 2 anos, tudo vai estar pronto. Pergunta que eu faço, vai ter comprador para tudo isso? Vai ter inquilino para tudo isso? Fica a pergunta no ar. Coloque aí nos comentários o que vocês acham dos estúdios, né? Se você tem uma... O grande problema do brasileiro, Adriano, é que ele vê se a prestação cabe no bolso. Infelizmente. Isso quer seja num fogão, na Magazine Luiza ou na Malu da vida, ou no imóvel. A prestação cabe no meu bolso? Ele não faz conta se ele pagou 2 imóveis, 3 imóveis. Ele não faz conta. Legal. Eu ia entrar nesse ponto com você. A vida do corretor, já tive muita proximidade com esse mercado, num mês ele pode estar rico, no outro mês ele pode estar pobre. Na verdade, ele pode passar alguns meses sem vender, principalmente se ele está no começo de jornada, ele não tem carteira,
e aí em algum mês ele vende, tem uma bela comissão, e aí o que você disse sobre fazer as contas se a prestação cabe no meu bolso. Eu vejo muitos corretores que, infelizmente, eles não têm nem saúde emocional para conseguir trabalhar o próximo mês. Porque nesse mês eu estou rico, no outro mês eu estou pobre, perdi todo o meu dinheiro e agora eu preciso correr mais. E ele acaba deixando de fazer aquela venda saudável. Ele tenta vender a qualquer custo porque ele precisa do dinheiro naquele mês e não vende. 40 anos de mercado, tem uma imobiliária com, enfim, uma quantidade muito grande de corretores. Como que você lida com isso com o seu time? O primeiro, se a gente for analisar o tamanho do mercado imobiliário, Adriano, é muito grande, né? Mas, de novo, eu vou falar sempre no universo mirante. No universo mirante hoje a gente tem, na área de terceiros, para quem não sabe o que é terceiros, imóveis usados, em torno de 300 corretores. Na Mirante, departamento de lançamento, para quem não sabe, aquele corretor que fica no estande de vendas, em torno de 100 mais ou menos. E eu diria que a grande maioria vende mês sim, mês não, mês sim, mês não. Tá? Tem aquele corretor que vende todo mês? Tem aquele corretor que vende todo mês. Tem aquele corretor que fica 6 meses sem vender? Tem. Poxa, capitão, o que diferencia um do outro? Pura e simplesmente você sabe a resposta. Tá? Trabalho. Então, o que acontece? O que vende todo mês, o que ganha muito dinheiro, ele se preocupa em cada etapa, em cada detalhe, desde a captação do imóvel, do follow-up do cliente, de conhecer imóvel, ou seja, ele faz o trabalho e, apesar de ele ser um profissional autônomo, um profissional liberal, ele cumpre jornada de trabalho. Tá? Independente se ganhou ou não ganhou, você repara a pessoa trabalhando. Aí tem a outra leva que ainda está em home office, trabalha misto, né? meio no escritório e meio home office. E tem aquela turma lá que é praticamente totalmente home office. Pura e simplesmente você consegue reparar a diferença de um ganho para outro. Poxa, capitão, para quem não sabe, fui conselheiro do Cresce durante 14 anos, Cresce, Cofesse, sindicato. Então, eu tenho uma visão bastante grande, vamos pensar assim, no mercado imobiliário. Eu te diria, Adriano, 3% dos corretores ganham muito dinheiro de enriquecer. 20% dos corretores ganham bem. 80% dos corretores ganham mal. A regra do 20-80 que você conhece muito bem. Tá? Então, está muito mais relacionado à característica do profissional. Na verdade, acho que até uma característica cultural, né? Porque a gente tem isso em todas as áreas, em todos os segmentos da nossa sociedade. Aquele que ganha muito bem, aquele que detém riqueza, aquele que multiplica patrimônio, e aquele que, por mais que passe dinheiro na mão dele, ele não consegue segurar absolutamente nada. Educação financeira, para começar. Você, quando ganhou bem um mês, Adriano, você tem que, na verdade, pensar. Você pode ter um período que você não vai ganhar, educação financeira. Número 2, na verdade, o que acontece, a grande maioria dos corretores acham que não tem nada para aprender. E eu bato muito nessa tecla. O cliente mudou, o mercado mudou, eu tenho que aprender todo dia. Se tivesse que escolher uma palavra, é reaprender. O segredo hoje é reaprender. Infelizmente, tem corretores que... Então, se você vê os treinamentos, poxa, um treinamento para 300, chega a 150. Os 150 que chegaram, entre aspas, não precisaria. E os 150 que não vieram, é quem precisava vir. Então, é complicado, Adriano. Tem um pouco de arrogância, talvez a ignorância de não querer aprender, de certa forma, é um tipo de arrogância de achar que sabe tudo. Você acha que tem essa mescla de comportamento? Eu não sei se é a palavra arrogância, mas eu acho que todo ser humano, Adriano, que acha que sabe, ele não deixa espaço para aprender. Tá? Então, não sei se é arrogância, mas, na verdade, é mudar um pouquinho. Eu falo disjuntor, muda o disjuntor. Tá? Então, de novo, eu vejo muito essa geração que está chegando. Poxa, eu conheço imóvel, mas você foi lá? Não, eu fui no Google, eu vi a localização, o proprietário me mandou fotografia. É energia. Você entra no imóvel, você sabe muito bem, tem iluminação, tem ventilação, tem energia, é um monte de coisas. Então, é o que eu te falei, faça o básico bem feito. Faça um arroz e feijão bem feito, você não precisa fazer com alta culinária. Faz arroz e feijão bem feito. O pessoal está tão preocupado hoje em produzir conteúdo para a internet, e, na verdade, em likes, em curtidas, e ele esquece do dia a dia. Então, de novo, faça o básico bem feito.
Não significa que não deva estar na internet, desde que você tenha feito o trabalho de encantamento. Não esquecer que ele é o corretor, ele vive da corretagem. A internet não é o meu modo de vida, né? É isso que ele tem que lembrar. Então, destinar X horas, X dias, X, não sei, para produzir conteúdo, mas não esquecer que é da profissão que ele ganha dinheiro. Ele não ganha dinheiro na internet. Exatamente, exatamente. Bom, você falou um pouco sobre essa questão de se adaptar, de aprender e de mudar. O mercado da corretagem você também diz que é sazonal e que há muito tempo você já está nele. Quais foram as mudanças principais que a Mirante precisou desenvolver ao longo desses anos para continuar tão bem no mercado e, na verdade, ter crescido? De novo, a gente ficaria aqui 2, 3, 4 horas falando, ok? Ah, bom. Vamos imaginar armazenamento de dados. Quando nós começamos na profissão, 100% papel, tá? Hoje está tudo numa nuvem, hoje o corretor de qualquer lugar do mundo, ele tem acesso aos 85 mil imóveis que estão à venda. Tá? Número 2, vamos imaginar a apresentação do imóvel. Antigamente, o que acontece? Bastava uma bela descrição, depois foram para belas fotografias, hoje a gente já fala em tour virtual, hoje a gente já fala em visões de drone para ver a localização. Então, tremendamente. Avaliação, poxa, avaliação antes era no achismo. Eu acho que seu imóvel vale tanto. Hoje não tem achismo. É plataforma com algoritmos, que eu tenho os dados, os apartamentos foram vendidos no teu prédio, que eu tenho os dados de todos os imóveis no teu prédio que estão em todos os portais. Então, mudou do achismo para dados, pura e simplesmente. Antigamente eu anunciava um imóvel. Por quê? Porque eu quero. Não, hoje, graças a algoritmos, graças à resposta de uma inteligência artificial, eu anuncio o que o mercado está pedindo. Então, hoje, o que você mais anuncia? Hoje, o que eu mais anuncio são apartamentos em torno de R$800 mil. Por quê? Porque a maior procura é apartamento em torno de R$800 mil. Então, de novo, antigamente eu brinco que a gente trabalhava com uma venda nos olhos e hoje não. Hoje nada acontece assim. Hoje eu sei com antecedência quem vai casar, eu sei com antecedência quem está procurando nos portais imóveis. Hoje eu trabalho com dados e coitado do profissional que não tenha dados para trabalhar. Essa mudança da digitalização do mercado aconteceu em todos os mercados e muitas empresas não se adaptaram e não estão mais no mercado. Né? Eu diria que não é todos, viu, Adriano? Acabou de acontecer o Conecta agora, Conecta 2023, e dados do Conecta, apenas 19% das imobiliárias têm a tecnologia para os corretores. 19%? 19% dados do Conecta. Meu Deus. Tá? Então, ou seja, nós estamos falando de 71% das imobiliárias que não usam tecnologia como deveria. E até de certa forma a gente pensa que ainda é possível fazer assim, mas a aceleração da tecnologia está tão alta que em muito pouco tempo não vai ser possível fazer assim. Esse cara ele está fora do mercado, né? Eu costumo brincar, Adriano, que é a seleção natural. Não é a seleção natural do Darwin, a seleção natural atual, tá? Você vai morrer no mercado imobiliário se não souber usar a tecnologia, a inteligência artificial a seu favor. A inteligência artificial vai me matar? Não. Vai te matar o fato de você não saber e não querer usar a inteligência. Eu costumo dizer que até para o Google, que tem todas as informações, até o ChatGPT hoje em dia, para que ele te dê a informação mais correta, você tem que saber fazer boas perguntas. É isso aí. Então não importa que eu tenha ferramenta, se eu não souber utilizar os recursos que ela tem ao meu favor e não fazer boas perguntas, eu vou ter qualquer resposta ou resposta nenhuma. É isso aí. Quando a gente fala sobre o seu segmento, e a gente sabe que é muito próspero, você tem possibilidades de atingir grandes resultados. O que você considera principal? Eu entro numa região, domino aquela região e depois eu penso em expansão, ou eu vou buscando oportunidades em lugares diferentes? Adriano, eu costumo falar muito no meu mercado, foi tema de uma postagem minha, não seja pato no mercado imobiliário. O que é ser pato? Eu falo que o pato quer nadar, nada mal, quer voar, voa mal, quer andar, anda mal e só faz cagada. Então eu falo, não seja pato no mercado imobiliário. Então, um grande segredo é ser especialista. Tá? A Mirante é especialista na Zona Norte. Tá? Na Zona Norte tem 7 agências, na Zona Norte tem 85 mil imóveis à venda. Poxa,
Você podia estar em São Paulo todo? Podia. Com 7 agências, podia ter posto uma agência em cada região. Mas eu não seria especialista. Seria mais um. Na Zona Norte, eu falo, sou a maior imobiliária da Zona Norte. E a melhor. Isso é um orgulho, né? É um motivo de orgulho. Mas, não, foi uma opção. Foi uma opção. Aí você fala, poxa, então para que você foi para Portugal? Para que você foi para a Flórida se você é o especialista? Eu não fui. O mercado me levou. Como assim? Pura e simplesmente. Se você voltar a fita, há 15 anos atrás, todo mundo falava em comprar imóvel na Flórida. Orlando, Miami Beach. Meu cliente começou a me procurar. Então, ou eu ia para a Flórida e assessorava meu cliente, ou ele procurava outra imobiliária. Quando ele procura outro fornecedor, tem uma grande chance dele não voltar. Então, o que eu fiz? Fui para a Flórida. Chegando na Flórida, eu não podia ser mais um corretor distribuindo panfleto na saída do aeroporto. O que eu fiz? Nós criamos uma base fazendo de ponta a ponta. Cuidava da cidadania, abertura de empresa, envio de dinheiro, financiamento, compra, decoração, locação, imposto de renda, contabilidade. Mas como é que você fez isso? Criando parcerias sérias em volta de lá. E agora Portugal? A mesma coisa. 5 anos atrás e até hoje, todo mundo quer ir para Portugal. O que a gente fez? Repetiu o case de sucesso da Flórida em Portugal. Só que com uma diferença, dessa vez a gente mandou uma equipe para lá. Quem você mandou? Mandei corretores, gerentes e diretores meus que queriam ir embora do Brasil. Então, minha equipe de Portugal, na verdade, são pessoas do Brasil que eu mandei para Portugal. Essa habilidade de antever as tendências que a gente falou agora há pouco, né, sobre olhar para o mercado e ver o que está acontecendo nesses movimentos. Eu sempre escutei a frase: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu considero que essa, mesmo sendo muito popular, é uma frase muito sábia, porque quando você está o tempo todo concentrado no operacional e você não tem um olhar para ver mercado, para ver pessoas, para ver que tem uma parte da sua equipe que quer ir embora do Brasil, você tem a oportunidade de fazer negócio lá, inclusive. Você tem dificuldade de conseguir dar o próximo passo. Na verdade, você nem enxerga o caminho para o próximo passo. Sair da operação, porque você é um vendedor nato, sei disso, foi corretor por muito tempo, mas sair da operação e começar a administrar hoje 400 corretores, pelo que você disse, como é essa transição? Como foi para você essa transição de conseguir agora ter um olhar mais macro para o seu negócio? Vamos lembrar, bom, primeiro é importante, antes de responder isso, Adriano, que quando você falou ainda agora, quando a gente montou Flórida, a gente montou em Portugal, a gente nunca imaginou vir negócios da Flórida e Portugal para o Brasil. A gente só imaginou daqui para lá. Agora, se você imaginar, o euro está 5, 6 vezes mais forte que o nosso real. É muito normal um português querer comprar no Brasil. Você pensar, o dólar está 5 vezes mais forte que o nosso real. É muito normal um americano querer investir no Brasil. Então, eu nunca imaginei uma pista de mão dupla, eu só imaginava a pista de ida. E agora, para melhorar, o americano querendo comprar em Portugal. Nunca imaginei esse desenho. Tá? O grande segredo, eu diria que teve uma época da Mirante, Adriano, que eu era muito operacional. Ok? E eu pecava no lado estratégico. Há uns 2 anos, talvez 3, eu deixei de ser operacional. Não foi fácil, doeu. Eu dei a parte operacional para os diretores e eu me vejo hoje como um diretor estrategista. E o que você faz? Participo de tudo. Simpósios, cursos. Eu, dia 24, estou em Gramado. O mês passado estava em Curitiba. O mês passado estava em Belo Horizonte. Participamos do Conecta, participo da Cúpula, participo da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Ou seja, eu estou rodando o tempo todo entre meus pares, vendo tendências, assistindo. Capitão, qual a próxima bola da Mirante? Está sentado? Opa, senta em casa também, viu? Senta em casa que vai sair coisa exclusiva para a gente aqui. Dubai. Dubai. Próxima bola da Mirante é Dubai. Tá? Então, quinta-feira agora, estou apresentando Mirante Dubai para os gerentes e diretores do Brasil. Cara, eu até arrepiei aqui. Olha os armênios aí.
Dubai, Dubai. Esse é um mercado, acho que em termos de arquitetura, talvez seja o melhor mercado do mundo para a gente ter um referencial, né? Eu não estou vendo nem arquitetura. Conta um pouquinho mais sobre isso. Eu estou vendo, na verdade, investimento, eu estou vendo, na verdade, que a preocupação que a Europa e a Flórida têm com o envio de dinheiro, a dificuldade para o dinheiro entrar, a origem do dinheiro, o Dubai não está preocupado com nada disso. Então, o Dubai, pura e simplesmente, não quer saber onde vem seu dinheiro. Então, tem muita gente querendo... Que entre dinheiro lá, né? Hã? Que entre dinheiro lá. E gira muito dinheiro. Tá? Agora, de novo, mesmo sem chegar lá, eu já tenho muito claro na minha cabeça que Dubai tem que ser uma pessoa que já tem a cabeça internacional. Não adianta eu pegar uma pessoa que nunca investiu lá fora e falar, você vai para Dubai. O cara falou, você me de febre. É um cara que já teve pensamento de ir para a Flórida, um cara que já tem cabeça, que já comprou em Portugal. Esse cara vai para Dubai. Agora, pegar um cara que nunca saiu da Zona Norte e falar, você vai comprar um apartamento em Dubai e falar, Luizão. Não é concebível. Então, na verdade, você está construindo um novo perfil de público. Na verdade, você já entendeu, mapeou esse perfil de público e agora está aumentando o seu mix de produto para continuar oferecendo um concierge imobiliário para esse público que você tem hoje. Essa pessoa que, porventura, tenha dinheiro e, na verdade, perante as leis americanas ou a lei portuguesa, não aceita o dinheiro por qualquer razão. Vamos para Dubai. É uma capilaridade maior de negócios para atender essa demanda nova. E, de novo, né, Adriano? Sempre na vitrine. Quantas imobiliárias você conhece que nasceram do zero e agora vai para os Emirados Árabes? Eu conheço talvez uma no Mato Grosso. Na verdade, não é nem imobiliária, é incorporadora. Então, imobiliária é o primeiro case que eu conheço. Então, a ideia é, na verdade, ter na verdade, um guarda-chuva. A palavra Mirante já é, né? O nosso nome é Mirante Soluções Imobiliárias. Então, eu nunca só quis vender, Adriano, vender imóvel. Eu tenho consórcio, eu tenho seguro, administração de imóvel, administração de condomínio, eu tenho tudo. Então, dentro do meu guarda-chuva, eu tenho que ter toda a solução imobiliária. Luiz, hoje, baseado na sua trajetória, tudo aquilo que você já viveu, o tamanho da Mirante, para quem é do segmento imobiliário, com certeza já ouviu o seu nome, ouviu o nome da imobiliária, talvez esteja assistindo a gente pensando, mas é fácil ser o Luiz e ser arrojado, é fácil ser o Luiz ir para Dubai, é fácil ser o Luiz ir para Portugal. Eu sou pequeno hoje, tenho uma imobiliária pequena, às vezes sou eu e mais um parceiro. Como ser arrojado pequeno? Como foi para você esses desafios? Legal. Pergunta bastante interessante e gostosa de responder, Adriano. De novo, vamos aproveitar tudo que a atualidade nos oferece, que é desde comunicação, informação e tudo mais, eu diria, criando parcerias sólidas, leais, honestas e tradicionais. Então, necessariamente, você não precisa ir para Portugal, mas você pode fazer negócio com a Mirante Portugal. Você não precisa ir para Dubai, mas faça negócio com a Mirante e ganhe sua parte. Então, acontece, é um modo de você abrir seu portfólio sem arriscar e sem perder a especialização da tua região. É isso que eu faço. Se você me procurar hoje, Luiz, Adriano, o Adriano quer uma fazenda. Eu não vou pegar um avião e ir até o Mato Grosso e até Goiânia procurar uma fazenda, ok? Eu entro em contato com parceiros de confiança e arrumo uma fazenda para você. Então, eu acho que o grande segredo hoje é criar parcerias sérias. Muito provavelmente essa pessoa só é pequena porque ela anda sozinha, né? E eu costumo falar, né, Adriano? Na verdade, eu nunca vi um grande negócio você fazer 100%. Nunca vi. Tá? Então, todo negócio, com certeza, se você tiver parceiros sérios, não ganho 100%, mas, de novo, mais vale 50% de alguma coisa que 100% de nada. Se fosse você, eu anotava isso aí em casa, viu? Porque normalmente a empresa tem o tamanho dos seus relacionamentos e da sua mentalidade. E network, né? E network. Veja com quem você anda andando. Eu costumo brincar que eu gosto de ser o mais burro da mesa, que eu estou aprendendo. Quando eu sou mais inteligente da mesa, alguma coisa está errada. Falando sobre parcerias, a gente falou um pouco sobre o mercado digital, esse novo mercado. E tem muita gente que rejeita o mercado digital. Não, isso aqui não é para mim, isso no meu negócio não serve, não gosto. Como que a Mirante se abriu para tecnologia? Sei que hoje você tem uma parceria com a Loft. Adriano, eu diria que a minha ida para os Estados Unidos, para a Flórida, tudo acontece nos Estados Unidos 2 anos antes. É essa previsão que eu tenho, mais ou menos, tá?
Então, se você vê um portfólio de um prédio em Miami, você vê um portfólio do Brasil, você fala... Então, acontece, o fato da gente ter ido para a Flórida abriu um pouquinho nossa cabeça em relação à tecnologia. E a maior prova disso foi na pandemia. Tá? Eu vi muita imobiliária, vi muito corretor preocupado. Eu também fiquei com a doença, é lógico. Mas eu diria que, como estrutura, eu estava preparado. Eu já tinha assinatura digital, eu já tinha todos os meus imóveis nas nuvens, todos os meus corretores já estavam ligados, na verdade, por aplicativos. Então, o que acontece? Eu já tinha tour virtual, eu já tinha tudo. É engraçado, eu consegui, da minha casa, vender 2 vezes mais imóveis durante a pandemia que com a mirante aberta. Então, o que acontece? De novo, o fato de ter a cabeça na Flórida já estava adaptado, e depois da pandemia, nós aceleramos ainda mais. Então, hoje, por exemplo, se você entrar em contato com a Mirante, você entrar em contato com a Mirante depois das 8 da noite até as 6 da manhã e tentar falar com o corretor, você vai estar falando com a inteligência artificial. E você não vai saber. Por quê? Porque ela vai escrever? Não, ela vai falar com você. Em todos os idiomas que você quiser, vai te separar imóvel, vai te mandar link, e quando o corretor acordar às 8 da manhã, ele manda para o corretor toda a conversa. Uau. Nós chegamos à conclusão que 27% dos nossos clientes tentavam falar com nossos corretores durante a noite, e a gente não estava pronto para atendê-lo. E ele procurava outra imobiliária, ele procurava outro corretor. Hoje a inteligência artificial te atende das 8 às 6 da manhã. Muitas pessoas, inclusive, têm medo de crescer, até no seu segmento mesmo, exatamente por isso. Ah, mas agora não está mais no meu controle, eu trabalho o dia inteiro se precisar, mas eu vou contratar alguém, essa pessoa não vai querer trabalhar, e aí é melhor eu deixar o meu negócio desse tamanho mesmo, eu consigo atender os meus clientes. E tem a tecnologia, tem informação que pode ajudar ele a prosperar no negócio. Para você associar a tecnologia hoje, foi para continuar mantendo a vertente de crescimento do seu negócio e atender talvez áreas que você não estava atendendo, como é o caso do corretor que acorda às 8 horas da manhã, mas tem cliente procurando ele antes disso, ou foi um caminho normal do mercado? Não, Adriano, a tecnologia era o segmento que eu precisava atingir. Primeiro, eu acho que depende muito do empreendedor, depende muito do CEO, depende muito do dono da empresa. Tá? Eu sou, o tempo todo, você me conhece bem, tá? Eu odeio desperdício, quer seja de dinheiro, quer seja de clientes. Então, o que acontece? Toda vez que você começa a ver dados, você enxerga, na verdade, o funil de vendas e a quantidade de clientes que você perde no funil. E aí o que acontece? Como um bom empreendedor, o que você tenta fazer? Tenta tampar os buracos para perder a menor quantidade de cliente. E aí você repara, uma das tendências é diminuir o tempo de atendimento. Eu falo que quando eu comecei na corretagem, Adriano, a pessoa, quando para mudar de imobiliária, tinha que montar no carro, pegar o carro e ir para outra imobiliária. Depois foi com uma ligação. E hoje, com a velocidade de um clique. Cada vez que ele aperta um clique no computador, ele mudou de imobiliária. Ok? Então, o que acontece? O que a gente procura, o que a gente enxerga, as leads diminuíram em todos os ramos, acho que você sente isso fazendo mentorias por aí. O custo da lead aumentou. Tá? Então, o que nós temos que aumentar, na verdade, o aproveitamento de leads no mercado imobiliário é baixíssimo, Adriano. Se eu te falar o aproveitamento de leads no mercado imobiliário, você, como mentor, você vai dar cambalhotas aqui. É 3%. 3%. Ou seja, para cada 100 clientes que eu pego, o mercado imobiliário aproveita 3. Tem 97% aqui, ó. Tá? Então, de novo, tudo que a gente investe em tecnologia e tendências é tentando melhorar esse aproveitamento dos 97%. Então, sua busca incessante é para melhoria de taxa de conversão, melhoria de produtividade com relação aos números que você tem. Conseguir enxergar o corretor que está trabalhando, o corretor que não está trabalhando, o corretor que está trabalhando bem, o corretor que está trabalhando mal, a equipe que está, na verdade, convertendo, a equipe que não está convertendo, a agência que está convertendo. Ou seja, os dados me dão um perfil. Eu falo que eu olho para a pessoa assim, eu vejo na cabecinha dele aqui escrito, ó. É como se tivesse um óculos de dados aqui, ó. Na cabecinha dele eu vejo, ó, quantos clientes ele perdeu, quanto ele ganhou, quanto não vendeu. Eu sei de corto. Você conhece os números a fundo e talvez esse seja o principal elemento, então, de transformação do seu negócio. Eu conheço e uso o que eu te falo, Adriano. E agora eu falo até para os meus gerentes, meus diretores e muito empresário.
Não adianta ter dados se você não usar. Pura e simplesmente. Não adianta ter tecnologia se você não usar. Eu vejo muito empresário contratar. É mais 400 por mês, é mais 500 por mês. Ou ele não se dá o trabalho de ensinar a equipe. Ele não se dá o trabalho de ver o resultado do outro lado. Quer dizer, acaba ficando uma sucata de tecnologia. Engraçado, né? Porque ele vai sucateando. Tá? Então, de novo, não adianta fazer isso. Dados são importantes, mas você tem que usar. E você precisa saber que dados você precisa, né? Não adianta vir dados que você não usa para nada. Senão você perde tempo, na verdade, né? Você fica tão congestionado de informações. Eu costumo brincar que tem 2 modos de você cegar o ser humano, Adriano. Ou pela luz ou pela escuridão. Ok? Se você recebe muita luz, também você não consegue enxergar. Então tem que ter a quantidade de luz certa. Dados é a mesma coisa. Não adianta eu te jogar caminhões de dados, é que nem se eu te jogasse um dicionário. Não quero dicionário, eu quero um livro. O que é o do livro? Algumas palavras do dicionário organizados. É isso que eu quero. Com contexto ainda, né? Você tem que buscar o contexto do seu negócio para olhar para aqueles dados. E, de novo, voltando ao que você falou. Perguntas certas. O que eu quero que responda? Esse ponto é muito importante para os empresários. Quais informações faltam para o seu negócio ter mais performance? Quais são as informações que você não tem sobre a sua equipe, sobre o seu mercado, sobre o seu produto, sobre os seus concorrentes, sobre as tecnologias que estão aí disponíveis para você? Quais são as informações que eu não tenho? E, Luiz, pensando no seu contexto, pensando no contexto de uma imobiliária. Tem uma imobiliária pequena, mas eu quero estar mais próximo da Mirante. Hoje a Mirante ela tem algum serviço para formação do mercado? Como funciona? Você olha para esse lado também? Muito legal isso, muito legal. Eu acho que você até sabe isso, que você me acompanha, Adriano. Há 2 anos, a Mirante mudou a cabeça dela assim totalmente. A gente está tratando as equipes de uma forma muito mais humanizada. Tá? A gente contratou uma mentoria. Essa mentoria trabalha dentro da Mirante o tempo todo. Tá? E o que acontece com essa posição mais humanizada, a gente não deixou de se preocupar com os resultados, as entregas dos resultados no final do mês. Tá? Então, eu diria que houve uma mudança de pensamento e de postura tremenda há 2 anos. De 2 anos para cá, então, você enxergou essa necessidade de transformação. Teve algum gatilho que te fez ter essa percepção? Não sei se foi gatilho, foi análise da equipe. De repente, um corretor que produzia muito deixou de produzir. Você tem 2 opções, vamos mandar embora? Mas por que ele deixou de produzir? Será que tem algum problema de doença na família dele? Será que alguma coisa aconteceu? Então, quando você começa a olhar o profissional, não o profissional, a pessoa, você começou a ver que tinha que mudar o lado humano da empresa. Que, no fundo, tudo são pessoas, né, Adriano? Se você pensar, clientes são pessoas, funcionários são pessoas, corretores são pessoas, sempre são pessoas. Luiz, eu vou tomar liberdade até para conhecer um pouco da tua história. A sua empresa ela tem com certeza um potencial de ascensão muito maior. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas como você enxerga a gestão do seu negócio, visto que você hoje é o proprietário, é o investidor, como você enxerga a longevidade do seu negócio? Quais caminhos você seguiria? Bom, Adriano, meu filho está com 40 anos, 39, desde os 15 ele trabalha comigo. Tá? E o Rodrigo, eu fiz questão que ele aprendesse a começar com locação, com vendas, TI, e eu fiz, entre aspas, um sacrifício que durante 5 anos ele trabalhou na minha sala. Eu falo que é sacrifício porque eu não gosto com ninguém na minha sala. Durante 5 anos eu pus uma mesa ali e ele ficou 5 anos comigo. Hoje o Rodrigo toca 3 agências, Departamento de Lançamentos, Agência Serra e Agência Santana, e eu diria que ele está melhor do que eu. Então isso me dá uma tranquilidade absurda. A estatística mais recente do Sebrae diz que 97% das empresas brasileiras são empresas familiares. Só que desses 97%, apenas 70% conseguem passar do primeiro ano. E a maioria quebra na fase de sucessão. Esses dados, para você, sei que você gosta de dados, quando você olha para o que você está construindo na Mirante, e eu acho que para você que está em casa também pensar, esses dados me assustam ou eu sei que eu estou preparado para isso? Não me assustam, mas eu acho que vale a pena de alerta, mas eu diria que eu estou na exceção, porque eu sei o que eu preparei. Esse controle
né? Esse controle de saber a jornada do processo. Acho que você não foi espectador do seu negócio, como muita gente, infelizmente, é. Sou espectador do meu negócio oscila com o mercado, meu negócio é sazonal e eu acabo sempre vivendo essa sazonalidade. Eu sento aqui e vejo as coisas acontecerem. Então, você foi construir um caminho diferente. Eu falo que eu sou chão de fábrica, Adriano. Então, se entrar na sala dos corretores com você, eu conheço todos os corretores, nome, sobrenome, filho, sei tudo. Então, acontece, eu ando muito no chão de fábrica e eu, na verdade, faço uma administração muito horizontal. Não tem muitas escalas para chegar em mim. Hoje, um corretor fala comigo agora. O gerente fala comigo agora. Tem líderes meus que não gostam. Fala, poxa, você tira a minha autoridade. Falo, não. Se você te fizer uma boa liderança, ele vai se sentir protegido e vai ficar embaixo de você. Se ele atravessou você, alguma coisa está errada. E eu prefiro que ele atravesse e venha falar comigo do que a gente perca um bom profissional. Perfeito. Tá? Então, em relação à Loft que você perguntou, há 2 anos nós fomos para a Loft. Foi uma decisão dura. Deixar claro que a Loft não é dona da Mirante, ok? Eu fui a segunda imobiliária a ir para a Loft. Antes de ir para a Loft, eu consentei com outras plataformas, não vou ficar falando nomes aqui, mas a Loft, na verdade, foi que me deu mais segurança. O que a Loft oferece hoje para a Mirante? Na verdade, oferece um marketplace parrudo, na qual ela me entrega leads, ela me entrega, na verdade, um pós-venda também muito bom, com financiamento, com garantia locatícias, me entrega um CRM bastante interessante, me entrega inteligência artificial. Então, quer dizer, a somatória Mirante e Loft permitiu que eu tivesse imóveis no Brasil inteiro. Hoje, se você me pedir um imóvel em Fortaleza, eu tenho. Se me pedir imóveis no Rio de Janeiro, eu tenho. Em contrapartida, uma imobiliária que é parceira da Loft de Santa Catarina consegue vender São Paulo. De novo, a parceria. Olha só que legal. Então, você aumenta, através do seu parceiro, a sua... E um parceiro sócio sério, que, na verdade, organiza a bagunça. Luiz, eu sei que tem muita gente assistindo a gente que está no começo da jornada, que talvez passe por aquele vale, porque a gente sabe que todo empreendedor ele tem um vale. Aquele momento que ele pensa, se eu voltar para trás, melhor eu desistir, porque isso, na verdade, é um teste de resistência para saber se ele merece o que está por vir. Quando que sua vida começou a dar certo? Quando que você atravessou esse momento de desafio e você sentiu, aqui eu acertei a mão, agora é só multiplicar? Nunca. Não? Nunca. Eu nunca entrei em zona de conforto. Nunca. Então, eu costumo brincar, Adriano, que no dia que eu achar que já estou bem, entrei em zona de conforto. Ir para Dubai é sair da zona de conforto. A 7ª agência é sair da zona de conforto. Tudo que eu fiz é sair a ida para Loft é sair da zona de conforto. Então, de novo, nunca. Então, se manter constantemente buscando caminhos que te deem frio na barriga, talvez seja a sua receita de sucesso. Eu acho que não é minha, Adriano, de todos, Adriano. Porque tudo que não cresce, decresce, tá? Porque o mercado é pujante, tá? Então, de novo, pode pensar em qualquer área que você tiver, mas no mercado imobiliário, por exemplo, eu te falo, até 2 anos atrás eu não mexia com lançamento, fui obrigado a mexer com lançamento, porque o mercado puxava isso. Mexi com condomínio, mexi com consórcio, porque o mercado pede isso. E toda vez que eu tento abrir um pouquinho o raio de atuação, é sair da zona de conforto. Eu dependo do ser humano, dependo de uma série de fatores. Uau. Sei que tem muita história ainda para a gente contar, vai ser um prazer ter você aqui várias outras vezes. É gostoso te ouvir, eu sei que quem assistiu em casa também teve o prazer de ouvir uma história incrível. Mas esse é aquele momento que eu peço para que a gente extraia o melhor daquilo que aconteceu até agora, apesar que toda entrevista ela pode ser anotada, né? Ela serve para a gente escrever um livro. Porém, eu queria que você desse uma dica para o empresário, para o empreendedor, seja ele do segmento imobiliário, de qualquer outro segmento, que possa ajudar ele agora a mudar a trajetória do negócio dele. Primeiro, se especialize naquilo que você decidir que vai trabalhar. Eu costumo brincar sempre, se eu fosse o lixeiro, eu ia ser o melhor lixeiro. Se eu fosse um bandido, eu ia ser o melhor bandido.
pura e simplesmente, seja o melhor na sua área, número 1. Número 2, não pare de estudar, não pare de aprender. Número 3, disciplina sempre. A disciplina vence tudo, né, Luiz? Disciplina, constância, resiliência, comprometimento. E aí a gente ficaria aqui. Bom, e se você é uma pessoa disciplinada e sabe que toda quinta-feira tem conteúdo de alto valor para você aqui, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal agora. É muito fácil para você, é só um clique, mas vai mudar a sua história, vai mudar a nossa também. Então vai lá nas notificações, ativa a notificação agora, dá um like nesse vídeo, coloca aqui nos comentários aquilo que você achou, porque todas as redes sociais do Luiz, da Mirante Portugal, da Mirante da Flórida, né, Luiz? Da Mirante da Flórida e da Mirante Dubai, em breve, estarão aqui embaixo na descrição. Quer se aproximar um pouquinho do trabalho? Eu sei que o Luiz é uma pessoa que gosta muito de compartilhar. Então vai lá no Instagram dele, manda uma mensagem no direct, segue os nossos perfis também do Negócio em Foco. Nós somos uma comunidade para ajudar você que quer empreender e quer crescer na vida e descobrir com quem já chegou lá o caminho das pedras para o sucesso. Se você quer ser o nosso patrocinador, colocar o seu nome aqui, assim como a Náutica, que é o nosso principal patrocinador, fale com a nossa equipe comercial. Nós estamos distribuindo cotas de patrocínio para você ter a sua marca na melhor vitrine de negócio do YouTube. Adriano, quero assistir presencialmente uma das entrevistas. Posso? Nós estamos em um espaço que cabem mais de 100 pessoas. Você pode estar aqui ao vivo ouvindo essas entrevistas que, para mim, me enriquecem muito. E se você quer mudar de vida, escute pessoas assim como o Luiz, os nossos outros convidados. Quer mandar um presentinho para a gente? Nosso endereço postal está na descrição. E, Luiz, muito obrigado por essa conversa. Para mim foi uma honra ter você aqui. Sei que sua agenda é muito apertada. Saiu da Zona Norte, veio até aqui a Alphaville, mas eu sei que o seu coração ele pulsa forte para ensinar pessoas a prosperarem. Eu acompanho o seu Instagram, vejo suas dicas, uso várias delas na minha vida e por isso eu sei que estar aqui para você também faz parte da sua missão e do seu propósito. Eu que agradeço, Adriano, e de novo, a parceria está aberta. Parceria é uma pista de mão dupla. Me chama Adriano, quer seja numa mentoria, quer seja num negócio, bora vencer. Bora vender e bora vencer, né, Luiz? Bora vencer. Muito obrigado, um prazer, uma salva de palmas!